Fala pessoal, muito boa tarde, seja muito bem-vindo a mais um BMC Talks, nosso programa semanal aqui na BMC News, onde a gente encontra aqui grandes profissionais do mercado, executivos, gestores, analistas, e hoje vai ser um programa muito especial, porque não só a gente está numa semana muito importante em relação a esse tema, como realmente a gente vai conversar com pessoas, com um grande executivo que está transformando o mercado financeiro, né? Muita coisa que a gente tem hoje, né? A gente tem por conta desse escritório, por conta desses executivos, né? Por conta desse grande amigo aqui, e também a gente vai entender um pouco do futuro, não só do escritório, mas também mesmo da profissão, né? Então hoje aqui a gente está com a EQI. Para quem conhece mais, né? Hoje a gente já tem no Brasil inteiro, talvez no mundo inteiro, né? A EQI. E a gente está aqui com o Mariel Marcelai, que é um dos sócios responsáveis pelo, talvez hoje, até eu vou pedir para o Mariel explicar para a gente, se é talvez um dos maiores escritórios ou o maior escritório de investimentos, de assessoria de investimentos aqui no Brasil, né? Mariel, seja muito bem-vindo, muito obrigado pela participação, pelo tempo, né, disponibilidade. E é um prazer muito grande receber você aqui. E eu queria, assim, primeiro começar falando um pouco sobre a história da EQI, mas antes disso, vamos falar um pouco da história do Mariel, né? Eu acho que também o Mariel faz parte um pouco dessa revolução, né? Dessa transformação no mercado financeiro brasileiro, que, como a gente acho que está acompanhando, né? Muita coisa mudou. E acho que o bate-papo hoje também vai ser assim, o que vai continuar mudando, né? Qual que vai ser a velocidade, qual que é a tendência. Mariel, muito obrigado. E eu queria falar, que você apresentasse um pouco, né, quem que é a EQI, para quem não conhece ainda, né? Fala, Saravalli, tudo bem, pessoal? Primeiramente, obrigado aqui por deixar a gente participar aqui desse canal, que só vem fera aqui, né? Esses dias eu estava vendo aqui a Zeina, estava vendo o nosso outro amigo da XP também, ex-economista, enfim, só vem fera aqui, é muito bom poder participar e vamos tentar agregar um pouco aqui. Cara, falando um pouquinho da minha história, né, ela se confunde bastante até com a própria história da EQI. Né? Eu entrei na EQI, a gente é um dos maiores escritórios hoje de agente autônomo do Brasil. Eu entrei aqui quando éramos em 6 pessoas, ali meados de 2015, aquele tempo bom que tu deve se lembrar que estava no impeachment da Dilma, a gente não sabia o que ia acontecer, a bolsa só caía, então eu entrei naquela fase bem complicada do mercado. E aí, naturalmente, depois a gente vai falar um pouquinho mais, né? A gente brinca aqui, né? Eu fui oficialmente o primeiro estagiário da EQI e ao longo aí dos 5 anos que eu estou já na empresa, me tornei sócio, enfim, e agora a gente tem várias outras funções e ajuda a empresa de várias maneiras. Mas falando um pouquinho sobre a mudança da EQI, né? Acho que já vou até puxar esse assunto. Foi uma coisa que, né, muita gente acha que é do dia para a noite, mas você deve saber muito bem que esse tipo de negociação não acontece do dia para a noite, né? Até porque são 400 assessores, 400 pessoas na empresa que dependem da empresa. Então, toda mudança ela é muito delicada e a gente pensa muito antes de fazer. Mas sempre foi assim, a gente sempre gostou de ter liberdade, né? Então, você conhecia, né? Você também estava na XP por um bom tempo, a gente ficamos lá bastante tempo, mas chegou um momento que a gente decidiu pela opção de mudar. Por quê? Por uma questão muito nossa, né? Ou seja, a gente sempre gostou de ter liberdade, a gente foi o maior escritório da XP Investimentos, a gente foi considerado um dos melhores, e naturalmente a gente sempre teve no nosso DNA, a gente sempre acreditou que uma empresa, se ela parar de crescer, tem uma grande chance dela morrer. Então, o nosso próximo passo, depois do agente autônomo, naturalmente seria a corretora, e assim, foi muito natural. O BTG veio com uma proposta bem interessante, foi a primeira vez na história que o BTG fez uma negociação onde o controle da empresa continuou na mão da pessoa comprada, da empresa que foi comprada. Então, o controle da EQI continua com a gente, mas agora a gente tem um sócio bastante robusto e que tem todo o interesse de fazer a gente crescer e andar em conjunto com a gente para montar essa corretora que já está em processo no Banco Central. E naturalmente o nosso sonho grande nesse momento é daqui 3, 4 anos a gente fazer o IPO, né? Ô Maria, só para dar um passo atrás,
até para reforçar um pouco da história da EQI, né? Aqui eu sei que você pode entender como uma crítica, mas é o lado bom, é o lado assim que realmente empreendedor no sentido assim, pô, que a gente fala assim, pô, mas a EQI, para quem não conhece, pelo menos depois você me corrige, mas ela surgiu no estado, né, de Santa Catarina, numa cidade que acho que não é uma das maiores cidades do estado, né? Mas quando a gente compara, por exemplo, com São Paulo, fala, pô, tudo acontece em São Paulo, tudo acontece no Rio de Janeiro, mas acho que o legado desse lado empreendedor foi assim, pô, a gente tem o maior escritório do país, ou um dos maiores escritórios do país, que surgiu em Santa Catarina, né? Numa cidade relativamente pequena, quando a gente compara com os grandes centros. E aí eu queria que você falasse um pouco disso, né? Como é que foi essa história, né? Como é que vocês conseguiram realmente chegar num tamanho desse, construindo, né, a partir de uma cidade pequena e chegar no Brasil, ou até que tem clientes, com certeza, tem clientes do mundo todo, né? Então, como é que foi esse processo assim, de construção dentro daí de fora do famoso eixo Rio-São Paulo, né? Na verdade, essa história ela começa em 2008, né? Quando o Juliano, que é hoje o CEO, o sócio principal, ele já trabalhava na XP e resolveu montar um agente autônomo. E aí, naturalmente, o agente autônomo naquela época, em 2008, trabalhava única e exclusivamente com renda variável. E aí, só que a renda variável, depois a gente teve a crise de 2008, depois a Bolsa se recuperou, isso até 2012. A partir de 2012, o mercado de renda variável no Brasil, né? Hoje em dia todo mundo está acostumado com o mercado subindo, mas de 2012 até janeiro de 2016, o mercado de ação só caía, né? Então foi um movimento muito natural dos agentes autônomos começarem a trabalhar com renda fixa, com outros produtos que não renda variável. E aí lá em 2012, o Juliano teve a ideia de fazer o quê? Poxa, eu vou ensinar o pessoal a investir pela internet, né? Ou seja, eu vou ensinar como é que é um investimento, o que é bom, o que é ruim. E na época, devia ter 4 ou 5 pessoas no escritório, naturalmente ninguém apoiou ele, né? Ou seja, falou, cara, tu tá maluco. Se tu ensinar a pessoa, por que ela vai investir contigo? Por que ela não vai investir sozinho? Ele falou, não, vou fazer. Então, até para quem não sabe, isso é uma história que poucas pessoas sabem, o site, aí eu quero investir naquela época, o Juliano fez o site sozinho, fez todo o sistema, texto, blog, ele escrevia tudo, desenhou o site, atendia cliente. Então, ele foi um cara bem fora da curva. Então, naquela época, desenhou o site e a gente começou a entender, a descobrir que se você ensina uma pessoa sobre investimento, isso se torna uma relação de professor-aluno. Então, essa pessoa que aprendeu sobre investimento, se você tiver a mesma opção que tiver no banco, ela simplesmente vai escolher a pessoa que ensinou ela, porque tem uma questão de relação aluno-professor. Então, começou assim o blog do Eu Quero Investir, texto, a pessoa entrava no nosso site, aprendia com a gente, vinha investir. E com o tempo, né, naturalmente, naquela época a gente pensou, poxa, a pessoa vai investir, mas ela vai acabar investindo pouco. Por quê? Porque tem um banco do lado, tem a cooperativa de crédito na esquina da casa, mas a gente começou a entender outra coisa, que enquanto o banco está do lado, está na esquina, ou está a poucos metros de distância da pessoa, do cliente, a gente está no bolso dele. Então, por incrível que pareça, mesmo tendo uma distância física muito, muito grande, a gente se aproximou muito do cliente pelo meio digital. Então, a gente acabou tendo muito mais intimidade com o nosso cliente porque a gente estava no bolso dele. Então, estava com frequência ligando para o cliente, falando. Então, esse contato, por incrível que pareça, foi muito melhor do que as experiências que a gente teve de, por exemplo, escritórios presenciais, né? O meio digital ajudou muito a gente a desenvolver o nosso escritório. E aí, nessa pegada, a gente começou a crescer, as pessoas começaram a investir naturalmente, né? Se você tem lá um escritório presencial, ou um agente autônomo, ou um gerente que cuida do cliente presencialmente, qual que é o problema dessa pessoa? É que passa o dia inteiro visitando o cliente, fazendo reunião, né, na rua. Enquanto que um assessor na EQI, 90% do tempo, ele está na mesa. Então, os clientes começaram a notar que o nosso atendimento era mais interessante do que o de um escritório convencional. Com esse modelo de negócio, a gente começa a crescer, a gente começa a entender que trazer as pessoas certas para a empresa também é uma coisa muito importante. Então, assim, os principais sócios hoje,
é uma mistura de pessoas que foram criadas na empresa com gestores de outras empresas, assim, Falcone, RD Station. Então a gente começou a entender que também trazer a pessoa certa é um ponto de muita importância dentro da nossa empresa, né? Porque a própria EQI hoje, enfim, a gente está na mídia, digamos, o mercado de mercado financeiro está na moda, né? Naturalmente, todo mundo quer comprar a ação da EQI. Só que a gente acredita que não é simplesmente vender, é vender para a pessoa certa, para a pessoa que agregue dentro da nossa empresa. E aí, para fechar com, né, naturalmente eu estou resumindo bastante essa história. Sim, sim, sim. Uhum. Mas a gente teve digamos, o furacão perfeito, né? Ou seja, o Covid, né, que naturalmente atrapalhou, foi péssimo para a economia, mas para o nosso caso, a gente sempre trabalhou pela internet. Então, quando veio o Covid, a gente bateu o recorde de captação, de crescimento, e a gente, né, naturalmente, o que as empresas estavam tentaram aprender a fazer em 6 meses, poxa, a gente já estava fazendo há 5 anos. Então, no Covid, a gente estourou mais ainda, e aí foi quando ali começaram a sair as negociações com o BTG e toda aquela história. Foi mais ou menos isso. E, naturalmente, surgir em Balneário, na verdade, foi uma questão do Juliano, que sempre tem um tio dele que, né, falou para ele, poxa, tenha sucesso em cidade pequena, tal, então não tinha interesse de ir para São Paulo, grandes centros, e começou a desenvolver o site, e foi muito natural esse crescimento em Balneário Camboriú. Então, sim, hoje a gente é um dos maiores escritórios de agente autônomo no Brasil, e a gente, por incrível que pareça, a nossa sede hoje é em Balneário Camboriú. Uhum. Muito, muito bom. Manel, eu queria falar de um assunto que, na verdade, é um assunto talvez da EQI, mas também é um assunto da profissão, né? Só para a gente pegar o momento também, que a gente tem, nessa semana particularmente, né? Aí a polêmica em relação ao presidente do Banco do Brasil, né? Vai ser demitido, não vai, enfim, vai ter ingerência. Acho que não é esse debate aqui. Mas a gente tem a sinalização, né, de movimentar, continuar esse movimento de redução das agências, né, possibilidade até de muita gente migrando, saindo dos bancos, se tornando assessores, enfim. Eu queria que você falasse um pouco disso, desse movimento, né? Primeiro, você acha que é um movimento que veio para ficar? Qual que é a velocidade desse movimento, né? Como é que vocês estão preparando também a estrutura? Acho que todo o banco, todas as corretoras, mas como é que a EQI está se preparando realmente também para crescer, né? Crescer com qualidade, receber talvez esses profissionais também. Como é que é essa tendência aí até de carreira aqui para o assessor de investimentos, né? Sim. Bom, digamos, o nosso DNA, tá, sempre foi pegar o cara mais novo. Eu sou um exemplo claro disso, né? Ou seja, eu entrei com 17 para 18 anos aqui na EQI e basicamente eu aprendi tudo de mercado dentro da EQI. Então esse é o nosso DNA, é pegar o cara novo, ensinar tudo para ele, transformar esse cara num excelente assessor, né? E até por questão de a gente está em Balneário, então aqui a gente não tem um problema que a gente não tem mão de obra e a gente é uma empresa de muita tecnologia, então é muito mais fácil tu pegar um cara novo e começar a ensinar ele do que às vezes tu pegar um cara um pouco mais velho, às vezes esse cara tem mais vícios, enfim, então a gente começou dessa maneira. O que acontece agora é que a gente tem um movimento muito, muito forte dos bancos de demissão, né? Ou seja, poxa, veio o Covid, a turma não precisa mais de tantas pessoas trabalhando e simplesmente estão enxugando o quadro de colaboradores. Para a gente é um negócio muito, muito positivo. Por quê? Porque ao mesmo tempo que a primeira coisa, né, acho que o mais importante disso é o seguinte: as pessoas então estão entendendo que ser funcionário, né, ou seja, aquele cara que era gerente do banco falou, poxa, eu tenho uma profissão que é muito segura. Pô, ele descobriu que não é bem assim. Então, por exemplo, eu entrevistei alguns gerentes de banco que o cara trabalhou 30 anos para um determinado banco e simplesmente recebeu uma ligação né, com o pessoal informando ele que ele não iria mais trabalhar. Ou seja, pô, ele ajudou a construir uma empresa, ele trabalhou muitos anos para fazer aquilo, o melhor negócio possível. Em um determinado momento, ele simplesmente é mandado embora e simplesmente não ganha nada por isso. Então, as pessoas começaram a entender que você ter participação de uma empresa, ser sócio, né, ou seja, que é o nosso modelo,
onde o assessor vem, e conforme ele vai crescendo e vai ganhando sociedade, esse é um modelo mais interessante, porque se daqui um tempo a gente não tiver mais feliz com o colaborador, isso pode acontecer, né? Com um sócio, a gente até pode tirar ele, mas a gente vai ter que pagar pelas ações deles, né? Então isso é um movimento bem interessante para a gente, que fez essa turma notar que a CLT não era um negócio tão seguro quanto eles imaginavam. E além disso, a gente tem uma questão que é muito legal, né? Ou seja, essa turma de 35, 40, 50 anos de idade, eles têm uma coisa que é muito difícil para a turma mais nova conseguir, que é relacionamento, né? Estatisticamente, né, pessoas mais velhas possuem mais dinheiro. Então, quando sai um cara de 35, 40, 50 anos, esse cara ele tem uma rede de relacionamento que geralmente é mais interessante do que a de um assessor novo ou de um gerente novo. Então, naturalmente, a gente enxerga isso como uma grande oportunidade, né, de dar o treinamento certo para essa pessoa que está saindo dessa instituição antiga, né? A gente desenhou, a gente já tem isso, inclusive, vou fazer um jabá, né? Você que está saindo de banco, já tem experiência, não sabe para onde ir, poxa, manda um e-mail para a gente, depois me procura na internet, joga o meu nome que você com certeza vai conseguir o contato, que a gente está atrás dessas pessoas. Por quê? Porque a gente consegue dar o treinamento correto, capacitar essa pessoa para esse novo cenário e desenhar para ela um plano de carreira o ideal, né, de acordo com o que essa pessoa precisa, ou seja, alinhar o interesse do cliente, da empresa e do colaborador. Eu acho que no longo prazo é isso que faz a gente ter sucesso. Então, esse movimento dos bancos de mandar essa turma embora, para a EQI está sendo muito benéfico e a gente está aproveitando isso, sim, da melhor maneira possível. Ô, Mariel, eu tenho eu brinco aqui no nosso programa, na TV, que eu tenho mini programas aqui, né? E agora é um programa que eu chamo de Fogo no Parquinho, né? O momento do Fogo no Parquinho, né? E recentemente a gente teve alguns, vou dizer assim, influenciadores digitais aí, que criticaram muito o trabalho do assessor, né? Não um escritório específico, nem um banco corretora, mas falando que era inseguro, enfim, eu não lembro as palavras utilizadas, acho que aqui o menos importante é isso, né? Mas assim, o que eu fiquei também descontente também é que eu queria que você falasse um pouco disso, né? Para quem está acompanhando o mercado, né? A evolução, ou seja, eu sempre falei o seguinte: você tem um gerente no seu banco, né? Você já foi bem atendido, você já quantas vezes passou um gerente diferente no seu banco, né? Às vezes num ano muda 10 vezes diferente, enfim. Eu queria que você falasse um pouco também dessa visão, porque acho que é uma visão ou incorreta ou míope, enfim, eu não tenho nenhum adjetivo certo para entender, mas acho que com certeza é uma visão que não é a realidade quando você passa a informação. Então, acho que é uma informação incorreta chegando para muitos investidores, possíveis investidores, falando um pouco da profissão de assessor de investimentos, né? Assim, a gente teve no último ano, né, muitas notícias e críticas sobre o assessor de investimento. Eu acho que isso se dá muito pela razão do mercado ser novo e pelo desentendimento, né? Então, acho que eu vou ser um pouco mais direto, tá? Tem uma questão que é bastante tocada, que é a questão do conflito de interesse, certo? Sim. Essa questão, o conflito de interesse existe em qualquer profissão, né? Então, você tem, por exemplo, um médico. O médico, você vai lá, eu, por exemplo, eu uso óculos, né? Da última vez que eu fui medir o meu grau, o médico olhou para mim e falou: pô, Manel, eu tô olhando aqui, mas tá dando um negócio estranho, assim, eu queria fazer mais um exame. Eu senti que eu não precisava fazer esse exame, mas né, é a minha visão, acabei pagando pelo exame. O ponto é o seguinte: eu não vou mais voltar nesse médico. Por quê? Porque eu realmente me senti enganado, tá? Então, um médico que ganha pela consulta, ele pode ganhar pelo exame. Um engenheiro, mesma coisa, ou qualquer profissão pode ter esse tipo de conflito, assim como um gerente de banco, né, que a vida inteira. Sim. E eu não estou falando mal dos gerentes, mas ele tinha uma série de funções: crédito, cartão de crédito, crédito para pessoa física, para pessoa jurídica, e o investimento muitas vezes ficava de lado.
naturalmente esse cara sempre teve um conflito de interesse muito claro. Qual que é a grande vantagem hoje do agente autônomo de investimento? Primeiro, a gente consegue trocar com muita facilidade. Então, poxa, eu tenho um agente autônomo e eu acho que ele não está me entregando um serviço bacana. É um clique para trocar, isso independente da corretora. Inclusive agora está muito mais fácil, né? Poxa, eu fui para a EQI e não gostei do trabalho deles. Show de bola. Faz uma STVM, em 3 dias o teu dinheiro está em outra instituição, né? Os teus investimentos. E para trocar de assessor, muito mais fácil ainda. Então, o conflito de interesse ele existe em todas as profissões. O que a gente tem que entender é que no longo prazo, você tem que fazer um trabalho bom, porque no longo prazo você vai olhar o resultado da tua carteira. A EQI, como a gente trabalha no meio digital, a gente, para os nossos clientes, tem um ponto muito positivo, né? Que é o nosso cliente de 10 mil reais, ele tem o mesmo peso de um cliente de 10 milhões de reais. Como assim? Pô, se esse cara reclamar na internet, ele vai ter o mesmo peso do que o cara que tem muito ou pouco dinheiro. A turma tem o mesmo peso. Diferente de uma instituição convencional, onde o cara, pô, eu vou lá na agência reclamar. Pô, legal, mas você reclamando, o que vai mudar? Vai mudar alguma coisa? Não, né? Então, o grande ponto acho que essas críticas, elas se dão pelo fato do mercado ser muito novo, né? Então, Sim, sim. agora a gente está crescendo, isso a gente acha que vai ser assim como nos Estados Unidos, na Europa, tem muita coisa para desenvolver. A parte boa é que a gente já tem um mapa, né? Então, se a gente olha para fora, a gente já sabe como vai ser daqui 3, 4, 5 anos. Mas hoje no Brasil, para quem quer começar a investir, naturalmente, assim, essa visão é muito clara, o assessor de investimentos é a melhor ferramenta que tem para a pessoa leiga começar a investir, né? Então, sim, naturalmente existem problemas, existem conflitos de interesse e isso o mercado vai desenvolvendo, cabe a gente ser sempre ético e pensar no cliente em primeiro lugar, mas naturalmente, né? Assim como tem médico bom, médico ruim, gerente ruim, no mercado de assessoria vai ser a mesma coisa, e aí cabe o cliente procurar uma instituição de confiança que tenha bom reconhecimento, e aí naturalmente ele vai conseguir um bom atendimento. Uhum. E aí, aproveitando, Mariel, em relação a esse movimento até que a EQI fez, acho que seria legal você falar também na prática, né? Como que foi essa migração, no sentido assim, como você falou assim, pô, se ele está sendo bem atendido, né, independente para onde eu for, né, independente teoricamente da estrutura, da infraestrutura, eles vão junto com a EQI, eles vão junto com os meus assessores. Sim. Eu queria entender como é que foi essa mudança e como é que foi, se você tem algum número prático em termos de velocidade, como é que ou superou as expectativas de vocês, como é que foi esse processo, né? A gente ficou bem assustado positivamente, tá? Assim, vou falar isso que é um dado público, tá? Isso saiu, a XP comentou, né? A XP comentou que o escritório traz em média 10% dos clientes em um ano, né? Na XP, a gente tinha algo em torno de 10 bilhões de reais, a gente saiu com entre 9 a 10 bilhões de reais, tá? Não tenho o número exato de cabeça. Ou seja, a gente deveria trazer 10% desse valor no prazo ali de um ano e depois voltar a crescer. Aí que trouxe algo em torno de 4 bilhões de reais em 4 meses. Então, quase 50% desse valor em 4 meses, 4, 5 meses. Então, a gente teve uma surpresa muito positiva, tá? E a gente notou que o relacionamento com o cliente é muito importante, e por isso que a gente acha que esses bancos tradicionais, eles podem estar dando um passo errado, mandando essa turma que é mais velha, que tem muito relacionamento embora, porque o relacionamento com o cliente é muito importante, e o atendimento, você pode ter tudo, se você não tiver atendimento, eu acho que você não consegue ter um crescimento bom no mercado, né? Então, acho que o nosso trabalho ele se resume, o trabalho do agente autônomo se resume em 3 questões, tá? A primeira é resultado, né? Se a gente não entrega resultado para o cliente, ele acaba não vindo, se não consegue crescer. Então, a primeira coisa é resultado na carteira, né? A segunda, tá, é você ter uma boa plataforma, ou seja, ofertas, né? Então, poxa, eu dou um bom resultado, mas eu não dou muita opção para o meu cliente.
é complicado, né? Então, hoje, o BTG, por exemplo, se a gente falar de fundo imobiliário, 70% do mercado está basicamente com o BTG, né? Na parte de gestão, de IPO, de oferta. Então, é uma plataforma interessante. Então, o primeiro é resultado, o segundo é oferta e o terceiro é confiança, né? Então, você tem que ter uma equipe você tem que confiar no teu assessor ou na empresa onde você está investindo. Então, tendo esses 3 pontos, existe uma grande chance de você ter sucesso no mercado, né? Então, voltando para a sua pergunta dessa mudança, naturalmente teve brigas e complicações, né? O pessoal notou que a EQI não é muito passiva, então assim, né, na nossa visão, nós éramos agentes autônomos, então eu tenho total liberdade de atender o meu cliente aonde eu achar melhor. Então, a partir do momento que eu me desplugo de uma instituição, eu posso me plugar em outra instituição, né? Naturalmente, a gente é um pouco mais agressivo do que as pessoas esperavam, ou seja, se a gente está fazendo o nosso trabalho da maneira correta, está seguindo o nosso contrato certinho, não tem por que a gente ter medo. Então, a gente fez um movimento muito bacana, naturalmente teve lá as notícias que saíram na empresa e tudo mais, mas é um movimento natural, aconteceu com outros escritórios, vai acontecer mais, mas é bem positivo, tá? Tanto para quem trabalha no mercado financeiro, quanto para os clientes. Quanto mais competição a gente tiver no mercado, melhor, né? Eu acho que isso é bastante positivo. Boa. Mariel, só para a gente terminar aqui, duas perguntinhas. Primeiro, eu acho que para quem também está um pouco mais distante, talvez, do escritório, mas tem muita coisa acontecendo, né? Eu acompanho, por exemplo, a parte de gestão, vocês também já estão com a parte operacional, né? A parte de gestão da EQI, né? Gestão própria de vocês, enfim. Queria que você falasse um pouco disso também, né? Não só das atividades de escritório, mas também outras atividades aí que estão surgindo. Se você puder também falar alguma coisa que vai surgir ainda em relação à EQI, né? Em termos de evolução aí de produtos, serviços, enfim, atendimento, né? Legal. Cara, assim, o que a gente pode falar, tá? O nosso escritório a gente sempre viu como grande importância a parte de gestão, ou seja, saber onde a gente quer chegar e como a gente vai chegar. Tanto é que um dos principais sócios aqui veio da Falcone, né? Para quem não conhece, a Falcone é uma empresa que presta consultoria para elaborar processos, desenhar todo o teu processo de vendas, de pós-vendas, enfim. Então, a gente enxerga a gestão como algo muito importante e foi o que fez a gente conseguir o parceiro como o BTG da maneira que a gente conseguiu. Assim, foi a primeira negociação com um agente autônomo com múltiplos tão grandes quanto a gente conseguiu. Por quê? Gestão. Então, a gente tem nossos próprios métodos, nossa própria tecnologia. Então, muito cliente pergunta, né? Poxa, Mariel, por que vocês me ligam primeiro do que, às vezes, uma oferta em outra instituição? Porque a gente tem tecnologia que avisa o assessor. Então, o assessor sabe disso e liga para o cliente. E de novidade, basicamente, é a corretora, que eu acho que já está aí todo mundo sabe disso, né? A gente vai se tornar uma corretora. Depois disso, a gente acabou de lançar essa semana a nossa parte de asset, né? A gente tinha algumas demandas muito específicas. Então saiu EQI liquidez para quem quer aplicação sem risco nenhum. A gente sempre teve esse problema, né? A pessoa aplica no negócio seguro, dá um mês, o negócio cai, não era tão seguro quanto pensava. Então a gente tem agora fundo de liquidez, a gente tem o nosso fundo EQI de ações, então a gente está estruturando nessa gestora, já tem alguns fundos. E a gente também está criando a parte de expansão, né? Então a gente já tem 8 escritórios pelo Brasil, nas principais capitais, e esse ano a gente deve ter aí, abraçar mais alguns lugares, né? Mas naturalmente, o nosso modelo de negócio é o quê? É uma estrutura numa capital, em um lugar relevante, e uma estrutura boa. Por quê? Porque nessa estrutura eu consigo botar vários assessores, né? Ou seja, o meu custo fica muito barato. E aí, naturalmente, se eu precisar atender um cliente próximo ou na cidade vizinha, pega um carro e vai lá. Então, a gente deve aí, esse ano, estar fazendo a gente vai estar fazendo expansão e vai cobrir outras regiões do país. Então, tem bastante coisa para acontecer e tem algumas coisas que a gente ainda não pode contar, mas deve ser aí nos próximos meses.
Bom, falando do que você não pode contar, vamos ver se a gente consegue arrancar aqui alguma informação. Mas, Mariel, eu acho que como você falou lá no comecinho, né, falando da possibilidade de IPO, né, só para a gente terminar. Quando que acontece o IPO da EQI? Como é que vocês estão trabalhando aí? É lógico que aqui pode ser, se você puder falar para a gente, uma previsão, lógico, uma expectativa. Mas como acho que você falou, tem essa possibilidade. Como é que vocês estão estruturando? Tem alguma previsão, uma expectativa em relação a esse assunto? Tem, a nossa projeção é para que em 3 ou 4 anos isso aconteça. Eu tenho uma visão um pouquinho diferente aqui do pessoal da empresa, que eu vejo um problema, que é as pessoas querendo vender ação da EQI, né? Esse é um problema do sócio, é que ninguém quer vender. Então, tanto é que, para quem não sabe, né, quando uma empresa está crescendo e está captando recurso, o que uma empresa faz? Ela vai no mercado, né? A EQI cresceu até 2020 só com sócios dentro, né? Ou seja, as pessoas que estavam dentro da empresa sempre quiseram comprar ações, né? Ninguém quis vender. Então, a gente brinca aqui, tem assessor que se puder vender a casa, a esposa, o filho para comprar ação, ele vai fazer. Naturalmente, a gente não vende ação para qualquer pessoa, mas a nossa projeção é para que em 3 ou 4 anos isso aconteça, e além disso a gente quer beneficiar, uma coisa que a gente não viu, né, em outros IPOs, outras ofertas públicas, não aconteceram, a gente quer fazer aqui, que é o quê? Poxa, de certa forma, ser grato por quem ajudou a gente, pelo nosso cliente de 4, 5 anos. Então, a gente tá bolando uma estrutura onde o nosso cliente vai ter alguma preferência, né, nessa abertura de capital, mas essa é uma das partes que a gente ainda não pode comentar. Então, a nossa ideia é não fazer somente a abertura de capital para os principais sócios, mas para os clientes, né? Porque no final do dia, quem ajudou a gente a construir essa empresa foi nossos clientes. Então, a gente é muito grato por eles, e a ideia é bolar alguma ferramenta nesse sentido, para que o nosso cliente possa participar um pouco na frente desse IPO. Bom, legal. Ô, Mariel, muito obrigado pela participação. Só para a gente terminar aqui, deixar um recadinho final, para você passar um pouco da visão, tanto do mercado, assim, no sentido, acho que mercado, vamos deixar um pouco para os analistas, né, de crescimento de bolsa, de crescimento econômico, mas para o mercado como um todo, né, você vê esse movimento continuando de crescimento da EQI, né, da busca por assessor, né, por melhores investimentos. Como é que você vê esse ano de 2021? Né, como você falou, 2021 dificultou, mas também ajudou em alguns momentos, né, pela forma de atuação da empresa. Mas como é que vocês estão vendo esse ano de 2021? Né? Assim, eu estou pensando aqui, Mariel, já até pensando como analista cobrando aí os resultados da empresa, né, no sentido futuro, fazendo algumas projeções. Bom, a gente, assim, a gente brinca, tá? A gente brinca não, mas é verdade. A gente é uma empresa conservadora que dobra todo ano, né? Ou seja, a gente não é uma empresa que inventa... Muita gente acha que a gente inventa muita moda ou que faz movimentos bruscos do dia para a noite. Não. Nós somos uma empresa conservadora, né? Quem conhece a gente internamente aqui sabe disso, que dobra todo ano, né? Então, a gente tem, sim, metas bastante agressivas. A gente espera um ano em 2021 excelente. A gente tem, sim, um cenário muito legal para quem quer trabalhar no mercado financeiro, desde, taxa de juros muito baixa, o número de investidores na Bolsa basicamente dobrou, né? Acho que no último ano deve ter dobrado, talvez esse número seja um pouquinho maior do que isso, enquanto que os assessores de investimento não acompanharam esse crescimento. Então, a gente tem uma demanda muito grande. Ao mesmo tempo, a gente tem um grande desafio, que é treinar esse pessoal, né? Ou seja, não é simplesmente pegar uma pessoa que tem ali um mês de mercado financeiro e querer que esse cara atenda todos os clientes da melhor maneira possível. Esse cara precisa de uma estrutura, né? Então, a gente está melhorando isso, mas a gente já tem isso muito bem formado, que todas as áreas da empresa, da EQI hoje, servem de apoio para o assessor crescer, né? Então, a gente enxerga o assessor de investimento sendo uma peça fundamental da relação entre o cliente, a pessoa que vai investir, e o mercado financeiro. Então, assim, nossas expectativas para 2021 são as melhores possíveis. A gente teve um aprendizado em dezembro de 2019, né, ali quando
o mercado estava muito otimista e todo mundo estava muito alocado em renda variável, e logo veio o Covid, então acho que essa lição a gente tem que ficar guardado, ou seja, poxa, tenha sempre aquela reserva de emergência, tenha aquele dinheiro para determinada situação que a gente não espera, mas tirando isso, né, ou seja, fazendo o dever de casa, a gente tem um cenário bem otimista para 2021. Muito bom. Maravilha, Mariel. Muito obrigado não só pelas palavras, mas também pelo trabalho, pelo ânimo, né? Eu acho que é muito importante também trazer esse otimismo, não só para a economia, mas também como uma possibilidade, como você falou, de um emprego novo, de uma possibilidade nova, além do todo atendimento também na visão do cliente, né? Mas eu acho que é muito importante isso sempre a gente buscar melhorar, revolucionar, né? Buscar realmente algo que seja bom tanto para um profissional como também para quem está recebendo esse serviço, né? Então, de novo, parabéns para todo o time aí da EQI. As duas pontas, assim, né? Isso é um grande diferencial, né? Ou seja, muitas empresas enxergam somente o cliente, ou seja, aquele cara que abre a conta na corretora e vai fazer a aplicação. A gente acredita que, além desse cliente que abre a conta, a gente tem outro cliente, que é a pessoa que está trabalhando com a gente. Então, se a gente treinar esse colaborador, esse sócio, esse assessor, da maneira correta, capacitar e dar ferramentas para ele trabalhar, acho que a gente pode crescer muito mais rápido e naturalmente, além do assessor, dessa pessoa que está trabalhando, ficar contente, feliz de trabalhar mais, ele também vai entregar mais resultado para o cliente. Então, assim, a gente está bem otimista, eu acho que vai ser um ano incrível para todos nós e, enfim, para todo mundo que trabalha no mercado financeiro, na verdade, vai ser muito legal e esperamos que cada vez mais a gente tenha concorrentes e para que todos nós cresçamos juntos, né? Sim, com certeza. Maria, muito obrigado pela entrevista, pelo tempo, pelas palavras. Mande um grande abraço para todo o time da EQI, né? Principalmente para o Juliano, para todos os fundadores, sócios, né? Funcionários, clientes, e que seja realmente um ótimo ano para todos nós. Feliz 2021 e obrigado novamente. Valeu, Sara, valeu, que agradeço. Estamos juntos e, poxa, deixamos o convite agora para você vir para cá participar com a gente de um programa nosso. Com certeza. Pode deixar sim, a gente vai marcar sim. Valeu. Muito obrigado, Mariel. Até a próxima. Valeu, tchau. Tchau, Mariel. Fala, pessoal. Então, a gente viu aqui, a gente teve um papo muito legal com o Mariel Masselai, que é um dos sócios da EQI. Se você não conhece, a EQI é um dos maiores escritórios, né, de assessoria de investimentos, de agente autônomo de investimentos do país. Tá bom? Foi muito legal para entender muito não só sobre o escritório, mas principalmente também sobre a evolução que eles estão trazendo, que o mercado está fazendo, né, na assessoria de investimentos. Tá bom, pessoal? Lembrando, toda sexta-feira a gente está aqui no nosso BMC Talks. Tenha uma ótima final de semana, a gente se vê na semana que vem. Até mais! Tchau!